Hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto. Tá acabando o mês de agosto, pareceu um ano, né? Um ano longo, mas pareceu mesmo um ano enorme. E, gente, hoje a gente tem algumas coisas interessantes pra gente falar. O programa tá daquele jeito que vocês gostam. Tá quente, com os bastidores de algumas coisas, tretas rolando, emoção e também umas boas notícias aí com relação à Fazenda 17. O Carelli deu hoje uma entrevista pro Link Podcast, inclusive é o motivo do porquê a gente tá atrasado hoje. Eu juro pra vocês, eu acordei cedo hoje, resolvi algumas coisas mais cedo, só que a entrevista do Carelli no Link Podcast foi além do que eu tava esperando. Eu estava esperando que a entrevista dele durasse mais ou menos ali 1 hora, mas foram quase 2 horas, então eu ainda tive que assistir uma parte que inicialmente eu não consegui ver. E aí eu revi a entrevista quase toda. E aí, além disso, ainda tive terapia no meio do caminho. E para completar, eu estava assistindo a TV local aqui em João Pessoa, porque o Ítalo Santos chegou hoje aqui. Então, ainda tive que acompanhar tudo isso para poder trazer para vocês aí como é que foi esse momento da chegada dele por aqui. Então, foi assim uma correria que eu tive que fazer, mas deu para eu fazer. Mesmo atrasado, a gente tá aqui fazendo, mesmo atrasado, a gente tá trazendo essas coisas para você. Além disso, gente, eu quero deixar uma coisa para vocês na comunidade, tá? Eu tô pensando em estrear o clube de membros do canal junto com a Fazenda. Inicialmente, gente, não tem outro conteúdo além da gente assistir junto, vai ser só isso. Inicialmente vai ser só isso, interagindo com vocês aí, a gente assistindo junto e tal, para aí a gente construir o roteiro da próxima live juntos. Mas eu preciso de ali um valor que o sistema do YouTube pede. E aí eu vou fazer uma enquete na comunidade do canal com alguns valores que o YouTube me sugere, e aí vocês colocam ali, votam qual é o valor que vocês acham justo para o nosso trabalho e tal, e aí eu vou colocar lá para o sistema do Google, tá? Mas eu vou avisar vocês, tá? No próximo vídeo eu falo mais sobre como é que vai ser. Mas inicialmente a gente vai assistir junto mesmo, só assistir a Fazenda juntos, comentar juntos aqui, e depois a gente abre para todo mundo, tá bom? Quando for se aproximando, eu vou falar mais de como é que vai ser, como é a minha ideia de fazer isso, tá? Mas por enquanto, vamos para as coisas que a gente tem hoje. A gente tem aí uma guerra fria nos bastidores da novela das 9. Thaís Araújo soltou o verbo contra a Manuela Dias, e a Manuela Dias reagiu de forma enigmática a tudo isso. A gente tem o Dado Dolabella quebrando o silêncio e dando a versão dele da briga com a Vanessa. Inclusive, a própria Vanessa também deu a versão dela, esperou uma semana para isso. O influenciador Ítalo Santos chegando na Paraíba sob um forte esquema de segurança. O Faustão, que teve alta hoje. E a gente ainda tem essas bombas da Fazenda 17, tá? Mas vamos começar, gente, logo com essa história aí em Vale Tudo. Vocês sabem que Vale Tudo não é nenhum grande, mega sucesso. A novela está crescendo agora porque toda novela na reta final cresce. E caso você esteja se perguntando, Vale Tudo realmente já está na reta final. Faltam, se eu não me engano, 1 mês e meio para acabar. A novela termina no dia 18 de outubro, então tem 1 mês e meio ainda pela frente. Então é óbvio que na fase final, a derrocada dos personagens ali, isso chama a atenção. Então, a novela começou a chamar a atenção. Mas um evento em específico dessa semana trouxe uma confusão nos bastidores da novela.
O que foi que aconteceu, tá? O que foi? O clima esquentou nos bastidores porque a protagonista, Thaís Araújo, não escondeu a frustração dela com os rumos da personagem Raquel. E ela disse com todas as letras que ficou muito triste com o rumo dado pela Manuela Dias, a autora da novela. Numa entrevista para a revista Quem, ela disse que estava muito triste e frustrada com a decisão de ter que ver a Raquel voltar a vender sanduíche na praia. Inclusive, eu acho que foi uma mudança sem nenhuma necessidade. Ao contrário, eu achei que foi mais para humilhar do que para construir um arco narrativo que fosse significativo. Na versão de 88, a Raquel nunca perdeu o que ela tinha conquistado. Nessa, basicamente, ela perdeu quase tudo, só não perdeu tudo porque o Afonso vai obrigar a tia a devolver as coisas que ela tirou da Raquel. Agora, a gente tem que ser claro, isso não é qualquer personagem, é a protagonista negra, inclusive, da principal novela do país. Thaís disse que o que a Manuela Dias fez foi uma perda de uma chance rara de mostrar uma mulher negra em posição de poder consolidada e em ascensão. Não era só sobre a trama, era pela representatividade que a trama tinha. Inclusive, foi por isso que a Globo colocou a Thaís Araújo em primeiro lugar para fazer esse personagem. Então, vamos ver o trecho desse vídeo aqui, tá? É uma entrevista, 4 minutos, e aí vocês vão ver. No vídeo, tá? No vídeo, a Thaís Araújo é bem clara com relação a isso. Você percebe que ela não gostou nem um pouco disso, e eu acho que ninguém gosta desse tipo de mudança. Eu achei péssimo. Não só por questão de representatividade, tá? Vocês me conhecem e sabem que eu não gosto dessas coisas, não gosto, inclusive, de falar desses temas. Mas o problema para mim não é nem o tema. O problema para mim está ali em mexer numa história que não faz o menor sentido. Para que fazer a Raquel perder tudo para 2, 3 capítulos depois ela recuperar de novo? Não há sentido nisso. É uma coisa que não faz a menor lógica. Vamos ver o trecho aqui e vocês vão ver na própria boca da Thaís Araújo. Olha só. Gente, deu uma falha aqui, tá? Vamos lá de novo. Deixa eu trocar aqui a câmera e deixa eu botar a câmera de novo aqui no vídeo da Thaís Araújo. Vamos lá. Nossa, eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que tá falhando é o meu aplicativo aqui de novo. Lá vai eu ter que abrir aqui. Ai, meu Deus. Para vocês verem o quanto a gente precisa trocar de sistema, precisa trocar de computador, precisa trocar essas coisas. O problema é eu ter dinheiro para isso, né? Mas eu vou abrir aqui um aplicativo de captura e aí a gente vai ver a captura direto. Ai, gente, eu odeio essa parte técnica. Vocês sabem o que me incomoda às vezes quando eu faço programa aqui com vocês? É ter que mexer nessa parte técnica. Porque quando eu vou mexer na parte técnica, quando eu vou mexer com tudo isso, dá tanto erro, o negócio falha tanto que assim, se fica sem vontade de fazer. Fica sem vontade ali e tal. A gente trabalha com o máximo que a gente consegue, mas às vezes é complicado. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui direto do reprodutor de vídeo e aí vocês vão ver aqui. Olha só. Eu tô com a Thaís Araújo. E vamos falar desse momento que você tá vivendo? Hoje vai ao ar encontro de Raquel e Heleninha na praia, naquela situação tristíssima. Esse momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, eu recebi, confesso, com susto. Porque não era a trama original, né? Então, pra mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Na original, ela só fica cada vez mais poderosa, cada vez mais rica. Cada vez mais rica. Apartamento belíssimo. Apartamento imenso. E aí, quando
Eu vi aquilo e falei, ué, vai voltar pra praia, gente. Então, primeiro também um susto. Aí eu entendi que também, falar, ok, a Manuela está escrevendo uma parte da história que é a parte que ela escolheu escrever. Então, vamos embora fazer, né? As redes sociais têm repercutido muito a revitimização dessa mulher nesse papel de uma mulher negra que sofre. Sentiu isso com a Raquel? É difícil falar isso, porque assim, como telespectadora, assim, eu também tinha a esperança e gostaria muito de ver, assim, como mulher negra, como artista negra, de ver uma outra narrativa sobre mulheres negras, né? Quando eu peguei a Raquel para fazer, eu falei, cara, essa é uma narrativa dessa mulher que é a cara do Brasil, e ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho, e vai ser linda, e ela vai ascender, e ela vai permanecer, e isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra. Na nossa conversa no passado, antes da novela estrear, que você falou exatamente sobre isso. Eu tinha essa esperança. que essa nova versão da Raquel podia dar esse novo significado. Eu tinha muito essa esperança. Confesso que eu tinha. Então, quando eu vejo que isso não aconteceu, e eu confesso que eu, como artista que quer contar uma nova narrativa de país, sabe, e através da dramaturgia proporciona isso, eu confesso que eu fico triste e frustrada, assim, porque a gente está pronto para esse tipo de narrativa, né? A gente está pronto, a gente quer se ver nesse lugar, é urgente Sim. que a gente se veja nesse lugar. E eu acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. Então, quando eu vejo, eu falo, ai meu Deus, não vai ter. Não vai ter. Aí eu tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a intérprete de uma personagem que não é escrita por mim. Cara, eu vou fazer isso com a maior dignidade possível, sabe? E muito com respeito enorme a todas as mulheres que a Raquel representa. Eu acredito nessa mulher negra que trabalha para manter uma família, que quer ascender socialmente, que se dedica, que é uma mulher séria, capaz, competente. Então eu vou nessa toada aí, ó, até o final. Olha, Patrick, é muito difícil ter um outro contorno quando a caneta não está contigo. Obviamente que eu tenho um diálogo, mas esse diálogo ele tem limite. Eu não vou transformar a Raquel em vítima. Ela vai levantar e ela vai trabalhar. Porque o que as mulheres desse país fazem, que estão na base da pirâmide, elas levantam e elas são bravas, elas são valentes. Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa, que a batalha dela fosse outra, e não a batalha pela sobrevivência. Eu acho que eu tô vendo tudo que as pessoas estão falando, tá, gente? Eu tô vendo, tô escutando, tô lendo, tô entendendo, me alio pra caramba a vocês nesse sentimento, inclusive às vezes de frustração, sabe, de querer um outro movimento. Se eu tivesse conflitos, sim, mas que fossem conflitos de outra ordem. Sim. A própria Odete, né, conflitos éticos. Aí eu vou lidando, tentando defender, e eu falo assim, cara, a Raquel é uma mulher que ela é um exemplo de mulher, é um exemplo pra mim. Ainda falta novela aí, né, gente? Ela tem muita coisa. Tem uns 50 capítulos ainda pela frente, né? Na minha... Você não. Ainda faltam receber 12. E eu não sei o que acontece com ela. E eu espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá pra vida, assim. Porque aí a gente vai ter uma narrativa que é muito interessante. Aí a gente vai ter uma narrativa que eu acho que é a narrativa contemporânea. Não vou nem falar do futuro, não, tá? É a narrativa contemporânea. Eu acho que está na hora da gente ver a população negra nesse lugar. A gente já vê fora, né? É bom ver na tela também, né? É uma realidade. E mesmo que não seja, a ficção, ela serve para a gente sonhar. A ficção, ela serve para a gente se sentir possível. Então, a ficção, ela tem um trabalho de responsabilidade, sim, na construção da narrativa de um país, de como o país entende um povo. Sim. Então, acho que é sobre isso também. Então vocês viram aí a própria Thaís Araújo reclamando da forma como a novela retratou a derrocada da Raquel. Eu não tiro a razão dela, inclusive, tá, gente? Porque eu achei que foi um absurdo. Você vai fazer a Raquel perder tudo ali só pra humilhar, pra tentar fazer ela crescer de novo e tal. Eu não acho que há necessidade disso. Eu até consigo compreender
que a vida do empreendedor é assim. Eu já tive esse exemplo. Vocês que estão acompanhando aqui o Faropop e tal, vocês sabem, eu já contei essa história para vocês, o quanto eu tive que recomeçar não sei quantas vezes. Tudo bem, isso na minha situação, na história que a gente está contando aqui, tudo bem, isso aí é até aceitável, mas a gente está falando de uma mulher que teve ali, comprou uma empresa de médio porte, grande, então não faz o menor sentido ela perder tudo da forma como ela perdeu. Só que aí, isso revelou um outro problema, que para mim, na verdade, envolve a autora. E muito do que essa atual novela poderia ter sido, envolve bastante a própria autora. O que foi que a Manuela Dias fez? A Manuela Dias resolveu bloquear as pessoas que estavam criticando. Tá? Um dia depois, a Manuela Dias resolveu reagir. Mas ela não deu nenhuma declaração ou resposta direta. Ela foi nas redes sociais dela e publicou um elogio que ela recebeu da jornalista Vera Magalhães. Só que o elogio não era sobre a Raquel, a personagem da Thaís Araújo. Era sobre o Afonso, do personagem do Humberto Carrão. Na postagem, olha aí o que ela... Olha aqui, eu vou mostrar a postagem para vocês, tá? Olha aí o que ela colocou. Eu acho um absurdo, tá? Eu acho que isso aqui é uma negação total da realidade. Negação total. Nessa postagem aí, ela coloca esse comentário. Esse olhar que vale ouro. Ela escolheu valorizar apenas aquilo que ressoa, mas ela ignorou completamente a crítica feita pela Thaís Araújo. E o que aconteceu depois disso? Obviamente que a repercussão foi negativa. Muitos entenderam que essa atitude dela saiu como uma resposta atravessada. Uma forma de dizer, eu não ligo para o que você falou, eu estou valorizando outra coisa. E aí, com o debate crescendo e muita gente apoiando a Thaís Araújo, a autora tomou outra decisão drástica. Bloqueou seus comentários e bloqueou qualquer comentarista da novela. Ela se fechou para o público e cortou a conversa. Olha aqui o que ela fez. O Lucas Pazin, inclusive, que ele comenta a novela todo dia. Depois que eu compartilhei que a entrevista da Thaís Araújo na rede ao lado, a autora Manuela Dias deixou de me seguir. Antes, inclusive, ela até compartilhava os memes todos que eu postava. Já era de se esperar que ela não saberia lidar com as críticas. E esse é um dos grandes problemas, inclusive, que eu percebo ao longo de toda essa caminhada de Vale Tudo. Isso não é uma treta pequena, é um choque entre a liberdade criativa e a representatividade, especialmente vindo de uma pessoa que se arroga como alguém que está fazendo algo para a diversidade. E aí eu pergunto para você, quem tem razão nessa história? A Thaís Araújo, que quer ver uma protagonista negra rompendo esses estereótipos e crescendo, se tornando poderosa pelo seu próprio trabalho? Ou a Manuela Dias, que defende a sua trama conforme ela escreveu, mesmo com todas as críticas e mesmo descaracterizando a obra? Coloca aí nos comentários, que eu adoro saber da opinião de vocês. Mesmo que eu demore a responder, mas eu adoro ler a opinião de vocês. Agora vamos lá mudar um pouquinho de assunto, que isso também tem um pouquinho a ver com essa história aí de representatividade. Mas é outra representatividade que eu já falei aqui para vocês, com relação às mulheres. Dado Dolabella e Vanessa Camargo. Ontem, depois que eu tinha postado um vídeo aí, tem uns dias que eu falei do Luan Pereira e tal, e aí ontem, depois que eu postei o vídeo aqui do nosso programa, do Fofocaria, o Dado Dolabella e a Vanessa Camargo resolveram se pronunciar, por isso que não deu para encaixar naquele vídeo. A Vanessa Camargo gravou um vídeo dizendo que ela não foi agredida. Só que o que chamou a atenção mesmo não foi o conteúdo do vídeo dela, mas a resposta que tanto a Luana Piovani deu quanto o Dado Dolabella. A internet caiu em cima dos dois. Então vamos dar uma olhada primeiro no vídeo da Vanessa Camargo, porque eu tenho uma crítica para falar aqui com relação a Vanessa Camargo, e eu acho que o grande problema dessa história ter crescido além do que deveria foi
muito por causa dela. Muito mesmo por causa dela. Vamos ver esse trecho aqui? Vamos ver esse trechinho aqui. Olha só. De novo, gente, eu não entendo por que o som não tá saindo, né? Eu acho que deixa eu botar um pouquinho mais alto aqui. Eu não entendo por que o som tá ruim. Vamos lá de novo. Oi, gente, boa noite. Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que eu tô prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada, que deveria caber só a gente. Mas muitas vezes isso extrapola e se a gente não vem, a coisa fica pior. Muitas vezes eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial, né, para que a gente não transforme uma faísca num incêndio. Mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio. E é preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado. E eu tenho visto tanta coisa nesses últimos dias que eu senti a necessidade, por mim, de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim, que é minha responsabilidade. E deixando muito claro isso. Eu não tô aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém. Eu vim falar de um presente que eu acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver. Então, os pontos são, primeiro, sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses. A gente deixou algo muito privado entre a gente. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque a gente estava ainda com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar. E se desse certo, a gente viria a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos. Segundo ponto que eu vou repetir, e eu falo com toda a clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim. E em terceiro, envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Alan Souza, que é também meu companheiro lá na Dança dos Famosos, assim como outros também que me deram todo o apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel, me deram esse suporte emocional ali, e foi apenas isso. Então, é isso que eu queria dizer aqui, até porque agora, a partir de agora, eu acho que eu precisava vir fazer isso para que eu possa encerrar esse ciclo, não falar mais disso e seguir em frente com muito trabalho, que é isso que eu tenho para entregar para vocês, que é o meu melhor, a minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muita novidade, o DVD, e é isso que eu quero focar, gente, tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo respeito, beijos, boa noite. Então vamos lá comentar esse vídeo aí da Vanessa, que é o seguinte: a Vanessa Camargo deixou a situação sair e chegar onde ela chegou porque ela demorou a se pronunciar sobre isso. E quando ela foi fazer, uma semana depois, que esse vídeo foi ontem, uma semana depois do ocorrido, é que ela veio e esclareceu ali que, de fato, ela confirmou aquilo que o Dado Dolabella falou naquele outro vídeo que eu falei para vocês no sábado. Ela confirmou que os dois estavam tentando ali voltar ao relacionamento deles e tal. Tudo bem tentar voltar, não há nada de errado com isso. Só que assim, eu acho que com relação à representatividade, a única coisa que a Vanessa Camargo faz é passar pano para uma atitude que não se deve passar. Porque, querendo ou não, ela tem uma história complicada com o Dado Dolabella. Todo mundo sabe dessa história, todo mundo já sabe disso, não é eu que tenho que ficar relembrando isso. Agora sim, ela quer voltar com ele, tudo bem que ela tente, tudo bem que ela faça isso da maneira privada, como ela queira e tal, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o que a gente tem a ver é a forma como as coisas foram reportadas pra gente. E aí foi reportado que o Dado Dolabella teria empurrado e agredido e teria ido por aqui esse caminho e tal. E aí ela deixa a situação crescer, passa uma semana e só agora que ela fala. Como ela mesma disse, às vezes os silêncios são incêndios. Um incêndio que poderia ser completamente evitável se ela tivesse gravado esse vídeo no dia que saiu a notícia lá no Jornal Extra. Isso teria facilitado a vida dela e teria facilitado muito, inclusive, o entendimento desse caso. Mas o que a Vanessa fez? Deixou o negócio rolar. Deixou o negócio acontecer aí, acreditando que só o que o Luan Pereira falou
valeria. E aí o Luan Pereira solta essa indireta justamente, a indireta que ele falou, que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, justamente por causa dessa atitude dela. A Vanessa não tinha que ter demorado todo esse tempo para se posicionar, ela tinha que ter falado isso logo. E aí o Dado Dolabella se pronunciou hoje. Ele fez duas coisas para se pronunciar. A primeira coisa que ele fez foi responder a um comentário de uma seguidora no Instagram dele. Olha o que foi que ele fez. A seguidora respondeu ali, perguntou para ele sobre essa história que envolve a Vanessa. E aí, quando ele dá a resposta dele, é essa que vocês estão vendo aí na tela. Ele disse: eu não estava nervoso, eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar até então a minha namorada. A gente vai ler já já isso aí. Segundo ele, o cara em questão era o cantor Luan Pereira. E aí o Dado diz que o Luan estava bêbado, tropeçou e caiu e que a história toda começou a partir daí. Ele negou qualquer agressão ao Luan Pereira e disse que ele só queria proteger a Vanessa Camargo. Vamos ler o que foi que ele escreveu aí. Porque eu acho que, desculpa, a Vanessa não estava sofrendo perigo ou risco nenhum nessa situação, né? Olha aí o que ele escreveu, vamos ver junto. Eu não fiquei nervoso ali, eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar até então a minha namorada. Eu tava de boa, fui proteger ela, eu nem vi quem era, o moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado tropeçou e caiu. Aí a galera que viu no chão já supôs coisas e começou a fofocar. Mas a real é essa. Mas ainda assim, Dado Dolabella, não foi isso que a gente entendeu, porque o próprio Luan Pereira fala outra coisa. Como ele disse que isso era assunto encerrado, se você quer entender melhor essa história, volta nos vídeos anteriores aqui do canal, que você vai ver lá o vídeo do Luan Pereira, ele falando e contando a versão dele dos fatos. Porque se eu ficar passando aqui, a gente não sai dessa pauta hoje. Mas o fato é que, apesar do Dado Dolabella ter se pronunciado sobre isso, apesar dele ter falado sobre isso, ele também esperou uma semana. Ele gravou um vídeo no sábado. Por que no sábado ele não falou o que ele falou hoje para a seguidora dele? Por que no sábado ele já não tinha falado isso? Esperou deixar uma semana rolar, esperou uma semana, e aí a semana vai passando, as pessoas vão comentando. É assim que funciona. A internet tem coisas que não dá para esperar. Você tem que reagir na hora em que elas acontecem, especialmente nesses casos. E obviamente que isso chegou em cima de uma outra pessoa que também já falou sobre isso. Mas a segunda atitude do Dado Dolabella foi resgatar um vídeo antigo dele numa entrevista que ele deu a um podcast, onde ele fala sobre o Tribunal da Internet. E aí eu vou dizer para vocês, eu acho interessante que ele fala sobre Tribunal da Internet, sabendo que isso ia acontecer no caso dele também. Olha só. Gente, desculpa, vamos lá. Dado, vai lá, manda você, começa aí. Cara, virou, você é um cara polêmico, virou um grande tribunal, né? Onde todo mundo é juiz, né? E todo mundo aponta e bate o martelo sobre aquilo que... Fica fácil, né? Só. E uma coisa assim que eu vejo é que as pessoas, é aquilo que a gente estava falando, as pessoas são perfeitas, e como elas são perfeitas, elas apontam os erros nos outros, porque elas não têm erro, então eu posso julgar quem eu quiser. Então, ele sabe do Tribunal da Internet, ele próprio menciona isso, e aí esperou uma semana para falar e dar detalhes, sendo que ele podia ter dado esse detalhe lá, quando ele gravou aquele vídeo. É artista, sabe como isso funciona, sabe como as pessoas vão falar, podia ter falado lá, não precisaria ter esperado tanto. Só que aí, uma outra pessoa que está envolvida nessa história toda também, ainda que indiretamente, mas o Brasil esperou também uma reação de Luana Piovani. E aí a Luana Piovani resolveu
Dessa vez, tá? Ela deu uma história completa, ela não ficou só nas indiretazinhas, ela foi lá e contou o que aconteceu na época da agressão que envolveu a própria Luana Piovani e a Esmeralda, que era a camareira dela na época que ela estava fazendo lá uma peça, uma coisa assim. Olha só, vamos relembrar. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Duas coisinhas. A primeira que eu estava ontem conversando com o Dr. Marcelo, que é o meu advogado criminalista no Rio. Sim, eu tenho advogado criminalista no Rio de Janeiro e advogado criminalista em São Paulo. Quem dizia, não é mesmo? Enfim. E aí nós estávamos falando de assuntos aleatórios. E aí eu comentei com ele, que coisa, né, doutor Marcelo? Você vê reincidente, né? Mais uma vez, porque foi o doutor Marcelo que me defendeu no meu processo de agressão. E é o doutor Marcelo também, que é o advogado da Esmeralda. A outra resolveu latir. Que na época era minha camareira, amada e maravilhosa Esme, e ela veio me defender depois da agressão, e ela foi agredida, só que ela se machucou bastante, bem mais do que eu, e o dela foi considerado agressão grave, porque ela não pôde voltar a trabalhar, ela machucou esses 2 ossos aqui do antebraço, porque ela caiu com os antebraços assim, e ela é camareira, trabalha com a mão, com o braço, costurando, e aí foi considerado lesão grave, enfim, ela ganhou um processo de indenização, que na época foi taxado em R$60 mil. Nunca foi pago. Nunca foi pago. Pela multa e pelas correções já deve estar talvez em R$200 mil. Me dizia o doutor Marcelo, que tem multa, tem correção, e que eles estão desde lá esperando esse pagamento, eles ficam tentando algum dinheiro que alguém tenha que pagar, alguma coisa, mas não tem nada, um gato para puxar pro rabo, um salário, um contratante. O dinheiro que ele pedia para a Record não paga porque ele saiu demitido por justa causa, porque também empurrou alguém, não sei aonde. Cara, uma senhora que hoje deve estar com seus 80 anos. E ele nunca recebeu essa indenização dessa agressão grave que ela sofreu. E é muita falta de vergonha, né? De todo mundo, né? Não é? De todo mundo. Saber que o cara deve 200 paus por uma senhora que foi agredida gravemente, que passou mais de um mês sem poder trabalhar e ainda assim conseguir fazer o olho brilhar. A gente tem mesmo que se tratar. Tá todo mundo precisando de tratamento, porque as coisas não fazem sentido. E todo mundo leva tudo com normalidade. Com normalidade. Ninguém comenta nada, não. Ninguém me empurrou, comigo tá tudo ótimo. A coisa do ciúme dá uma valorizada, né? Então o ego deve estar lustrado, e aí isso tudo. Gente, que vergonha. Aí eu fiquei sem graça com o doutor Marcelo, pedi desculpa. Ele falou que tá me pedindo desculpa. Ai, eu nem sei do que eu tô pedindo desculpa de verdade. Mas é porque é tudo tão constrangedor. E aí eu vim contar isso pra vocês. Porque, gente, tem coisas que a gente precisa contar. Inclusive, esse é um dos temas do meu podcast, né? A fofoca. Tem coisas que é preciso ser falada, porque isso não dá nem pra ser encarado como fofoca. É um serviço social, tem que se falar sobre isso. É uma dívida moral, triste. Ela entrou em depressão. Uma senhora que trabalhou a vida inteira, com os 2 braços engessados. Eu me lembro dela falando, eu não consigo ir ao banheiro sozinha. A outra coisa que eu queria dizer é que um amigo meu, bem amigo, aqueles irmãos, sabe, queridos, me mandou uma mensagem, um áudio, na verdade, dizendo: porra, tô lhe deixando essa mensagem para lhe dizer que eu não sei o que você fez não, mas você tá muito linda, cara. Bom, gente, aí já é outra coisa que não interessa pra gente, né? Interessa aqui, basicamente, o que ela falou aí sobre o dado Dolabella e toda essa história desse processo, que vem lá de 2009 até aqui, né? Olha o tempo, 2009 até aqui já são 16 anos. Então é muito tempo mesmo. E agora, tá aí para vocês terem o quadro mais completo, o que a gente acha aí por trás. O que tem por trás dessa versão do dado Dolabella, da versão da Vanessa e aí da própria versão da Luana Piovani? Foi só uma proteção?
O da Dolabella realmente só quis proteger a Vanessa, tinha algo a mais ali, tinha algum componente, tem mais alguma coisa por trás dessa história aí que a gente não está conseguindo enxergar, ou pelo menos não está conseguindo juntar as peças. Deixa a sua opinião aí no comentário, porque às vezes a verdade tem várias camadas. Agora, no caso do Dolabella, pesa o fato desse histórico dele com a Luana Piovani. Isso realmente pesa. E as pessoas vão sempre relembrar isso de todas as formas possíveis. E acho que ele deveria se arrepender disso até hoje, né? Acho que ele deveria não, acho que ele deve se arrepender disso até hoje. Agora lá, vamos para essa pauta do Ítalo Santos. Aí é um outro desdobramento que dessa vez foi a transferência dele de São Paulo para João Pessoa. Ítalo Santos e o marido dele, Euro, já estão em João Pessoa e já estão no presídio do Roger. Eles foram transferidos de São Paulo hoje à tarde e chegaram em João Pessoa sob um forte esquema de segurança. O avião pousou na capital paraibana por volta ali de 17 horas por aí. A escolta foi pesada. 4 policiais para cada preso. E eles foram os últimos a sair da aeronave. Inclusive, saíram por trás. E de lá, eles seguiram direto para o Instituto de Medicina Legal, onde passaram pelo exame do corpo de delito, que é obrigatório, é o protocolo, e precisa ser feito antes de dar entrada no sistema prisional. Olha só como é que foi a saída dele de São Paulo, tá? As imagens aqui são do Léo Dias, tá? Já vou dando os créditos aqui. E eu estava assistindo na televisão, por isso que eu atrasei um pouquinho, porque a gente tinha que acompanhar isso para dar esse desdobramento para vocês, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar aqui e vamos rever a imagem dele saindo do presídio em São Paulo. Olha só. Vocês percebem que ele tá bem estranho, ele tá com o cabelo raspado, ele tá ali com o cabelo completamente diferente do que normalmente ele é. Dá pra ver aí, né? Vocês conseguem ver, vocês conseguem enxergar aí a entrada dele nesse camburão, aonde ele vai ser transferido. Ele tá ali, esse que tá com esse moletom com listra branca, é o Ítalo Santos ali, cabelo raspado. Não rasparam tudo a ponto de deixar careca, mas rasparam muito para descaracterizar aquele penteado que normalmente ele aparecia nos vídeos dele. Então tá aí para quem quiser ver. Esse foi o momento que ele e o marido foram transferidos do presídio de Pinheiros em São Paulo para o aeroporto. E agora eu vou mostrar para vocês a chegada dele em João Pessoa. Lembrando, tá? A imagem disso foi tirada da televisão. Os créditos são da TV Tambaú, o SBT, em João Pessoa, e também da Choquei, que tiraram aí a imagem da televisão. Elas mostram o momento ali que ele chega e que ele sai do aeroporto. Então vamos acompanhar aqui um trecho disso, vamos acompanhar aqui para vocês verem como é que foi a chegada deles por aqui. Olha só. Ítalo Santos vai aparecer agora, atenção Paraíba, atenção você que assiste nesse momento, Valfredo dando um show aí, dando zoom, buscando a imagem, valeu Valfredo, agora, olha aí ó, olha a chegada dele aí, olha aí ó, ele tá descendo agora, olha o Ítalo Santos ó, ele queria acenar. Ele olhou pro lado esquerdo e ia acenar pro público. Aí não dá tempo pra acenar não, meu filho. Aí você tá preso. Você vai pra cadeia agora. Cadê o outro? O outro vai descer dessa viatura que encostou aqui, eu acho. Isso, o outro vai descer dessa viatura. Ítalo já passou. Olha o outro agora, Israel. Olha o Israel aí, ó. De Euro não tem nada. Agora é só Israel mesmo. Tá liso. Olha lá. Desceu os dois agora. Imagem da TV Tambaú agora pra você. Cobertura completa. Então tá aí. Ele mesmo fala, TV Tambaú, tá? Tá aí os créditos, isso foi no programa Tá Na Hora Paraíba. Tá aí para vocês verem, tá?
a chegada. E sim, dá para ver em determinado momento que o Ítalo tenta ali acenar para os seguidores. E vocês veem o quanto tem gente tão, mas tão enraizada nessas coisas de achar que, e se eu fizesse o mesmo, eu ia ter a mesma coisa, eu ia ser igual ele, eu ia crescer igual ele e tal. Tem tanta gente enraizada. Gente, isso aqui foi só da TV Tambaú, tá? Porque tem outras imagens que eu vi na Globo e na Record também, que infelizmente eu não posso exibir, porque vocês sabem, negócio de direito autoral pega a gente. Mas é o seguinte, vocês viram aí que ele entrando ali no presídio, ele saiu do avião, entrou no presídio, e aí ele entra ali, ele tenta acenar para a população que estava ali na porta. E seguidores e tal, gente do céu. E aí eu pergunto para vocês, com relação a isso, dá pra gente ter fé que alguma coisa vai melhorar? Dá pra gente ter fé nisso? Porque, gente, desculpa, não dá pra ficar ali querendo tirar foto, querendo ganhar hype em cima dele. Porque você tá falando de uma pessoa que está sendo presa nesse momento. O destino final dele foi a penitenciária do Roger, uma das mais conhecidas da capital paraibana. Eles foram colocados numa cela separada, num espaço reservado para a população LGBT. Não é a população LGBT, porque, segundo o que disseram na televisão por aqui, é que ali é uma ala para gays, bissexuais e transexuais masculinos. Não é para mulheres. Não é um presídio feminino. E tem mais. A polícia estuda ainda separar o casal em celas diferentes como estratégia de pressionar por uma confissão ou colaboração. O que também seria bastante interessante aí, especialmente com quem ele tenha rabo preso. Seria interessante a gente ver isso acontecer. Eles respondem por denúncias graves de exploração infantil, tráfico de pessoas, estelionato e ainda lavagem de dinheiro. Foi a chegada deles na Paraíba também marca o início de uma nova fase nessa investigação, que promete ser muito mais dura e sem muita trégua. E promete mesmo, viu, gente, tá? Mas o que me deixa mais espantado com essa história toda é o bando de seguidor ali na porta da penitenciária, um bando de seguidor ali tirando foto e tal, pessoas querendo ali mostrar e ganhar seguidor em cima disso. Não, gente, não é para isso. Mas vocês percebem o quanto as pessoas ficam hipnotizadas por isso aqui, achando que vão ficar ricas por causa disso aqui. Eu acho que o caso do Ítalo deixou bastante claro que não vai. Eu acho que deixou bastante claro que não vai mesmo ficar rico por causa disso. Mas tem gente que quer acreditar que vai, né? Então, é assim que as pessoas fazem. E ficaram lá. Eu acho que deve até passar no Jornal Nacional, não sei porque eu não estou acompanhando, porque no momento que eu estou gravando com vocês, não tem como eu ficar assistindo a televisão. Mas enfim, tá aí também para vocês o desdobramento dessa história do Ítalo Santos. Agora ele já está na capital paraibana e agora vai enfrentar uma nova fase nesse processo. E eu tô achando difícil que ele consiga, inclusive, uma liberdade ainda que provisória. Mas enfim, quando a gente tiver mais desdobramentos sobre isso, a gente traz. Eu só falo para vocês com relação aos seguidores mesmo, porque olha, que galera para seguir esse povo, que galera para seguir essa gente que tá ali vivendo uma vida de ostentação que não condiz com a realidade. Mas as pessoas querem acreditar no glamour e no luxo ao invés de atentarem que aquilo não tem como ser uma vida real. Tá bom? Vamos lá para a nossa próxima pauta, que é uma pauta mais leve, uma pauta que a gente pode dizer, uma pauta que muita gente estava querendo saber, e hoje à tarde a gente teve a confirmação. Aliás, foi por isso, inclusive, que o João Silva fez a festa que ele fez na semana passada, porque o pai dele estava bem, o pai dele estava sendo bem tratado, e hoje
o Faustão recebeu alta, tá? É uma notícia ali boa no meio de tanta notícia pesada. Isso enche aí o coração de alegria por muita gente que é fã dele. Depois de meses de internação, desde maio, 3 meses aí de internação, transplantes e de lutas, Faustão finalmente vai para casa e se recuperar em casa. O boletim médico foi divulgado na tarde de hoje e afirma que Faustão está bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Agora começa a fase de cuidados em casa, com medicamentos, imunossupressores e acompanhamento médico regular. A família dele está em festa, a esposa dele, Luciana Cardoso, já tinha dito que a próxima fase seria de reabilitação e uma reabilitação física e emocional, e o filho, João Silva, comemorou, dizendo que a recuperação do pai foi maravilhosa. Vamos ler junto aqui o boletim de ocorrência. Desculpa, não é o boletim de ocorrência, o boletim médico. Vamos lá ver juntos esse boletim médico aqui. Vamos acompanhar. Olha só. São Paulo, 28 de agosto. Fausto Silva recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente com um bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá o plano de cuidado em casa. Com o uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular. Então, o Faustão está muito bem, pelo que o Coisa falou, pelo que esse boletim médico aí falou. E isso explica o João Silva fazendo a festa e toda a festa que ele fez e tal. Então, tá tudo bem. Antes que muita gente diga que o João Silva estava errado em fazer a comemoração dele, aparentemente eles fizeram questão de dizer que tá tudo bem. Acho que foi justamente por isso, tá? E aí eu até faço essa reflexão com vocês, né? A vida é muito frágil, mas ela também é muito resistente. Quando a gente tem fé, quando a gente tem a família do lado, quando a gente tem um público que gosta muito da gente, quando a gente tem um amor, a luta da gente pela vida ganha outro sentido. Que bom ver o Faustão vencendo mais uma batalha. E assim, eu fico muito feliz de poder falar isso também, tá? Porque ano passado eu queria ter podido falar isso sobre o Silvio Santos, mas infelizmente não deu. E aí, vamos passar para uma outra. Essa pauta é bem simples também, tá? Zé Felipe e Ana Castela. Há muitas semanas, basicamente do final de julho até aqui, todo mundo está apontando que Zé Felipe e Ana Castela estão tendo um relacionamento. Até aí, gente, é uma coisa que eu, por outro lado, já fui para aquele caminho. Quer dizer que um homem e uma mulher não podem ter uma amizade, não podem fazer nada juntos? Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Olha essa foto aí. Zé Felipe e Ana Castela. Zé Felipe e Ana Castela estão dando o que falar em Barretos. Ana Castela gravou um DVD ontem à noite, inclusive, e ela tinha respondido a várias coisas, e eu acho que ela respondeu ao Léo Dias sobre isso. Eu lembro que eu li ela dizendo assim, pro Léo Dias: tá na hora de você também falar da gravação do meu DVD. O Zé Felipe estava lá, como você está vendo aí, na tela esquerda, do lado esquerdo da sua tela, desculpa. E aí, as pistas não param de surgir nesse momento. Os dois também vão estar no mesmo palco principal da festa de peão de Barretos. E aí as pistas não param de surgir no meio dessa história toda. Primeiro, ela foi vista embarcando no jatinho particular dele, há uma semana e meia atrás. Depois, eles dividiram aquele palco e aqueles olhares dele para ela. A seguir, eles cantaram juntos Evidências, que eu queria ter podido mostrar, mas infelizmente música é algo que a gente não pode mostrar aqui.
A menos que a gente seja o próprio produtor da música. Aí, a mãe do Zé Felipe, Poliana Rocha, começa a seguir a Ana Castela no Instagram. Do outro lado, o Gustavo Mioto, ex-namorado dela, deu um unfollow nela e até nos pais dela também. Ou seja, parece que as coisas estão indo mesmo para esse lado. Os sinais estão todos aí. Será que a gente vai ver um romance entre os dois? Será que é só uma amizade? Ou o público já decidiu? Estão mesmo shippando esse casal com força? Gente, eu vou ser sincero, eu não acho que o Zé Felipe e a Ana Castela combinem tanto. Eu não acho. Eu acho que os dois têm uma energia muito mais de amizade do que uma energia de romance, de amor, essas coisas. Mas já que estão insistindo em falar isso, a gente também precisa falar sobre essas coisas. Eu vou continuar mantendo a minha visão aqui até que eu tenha uma prova mais concreta de que eles estão se envolvendo. Tipo, vamos fazer o seguinte. No dia que a gente vê uma foto, um flagra de Zé Felipe e Ana Castela num beijo, mas um beijo na boca mesmo, não é aquele beijinho no rosto não, um beijo na boca. No dia que a gente vê, aí eu mudo de opinião e digo que os dois ainda podem estar se envolvendo romanticamente. Isso ainda não aconteceu, né? Mas a gente vai entender isso melhor, a gente vai entender isso lá na frente. E só que a gente ainda tem 10 minutos antes da gente terminar o nosso programa. A Fazenda 17, que foi o motivo do atraso hoje, porque o Carelli foi dar uma entrevista lá no Link Podcast, e aí a entrevista que ele vai dar lá no Link Podcast demorou mais do que eu pensei que ia demorar. A Fazenda não pode faltar, obviamente, né? Não tem como a Fazenda faltar. A gente tem duas informações aqui. A primeira foi da Fábia Oliveira, que soltou que Mari Malandro, ex-mulher de Sérgio Malandro, desistiu do programa antes mesmo do programa começar. Segundo o que a Fábia falou, a Mari Malandro ficou com medo da pressão do confinamento. Só que o Rodrigo Carelli, diretor do programa, falou lá no Link Podcast e negou. Ele realmente disse que tiveram pessoas que sim, iam participar da Fazenda, porém, de última hora, não assinaram o contrato. Mas ele falou que ninguém que assinou o contrato até aqui desistiu. Ele negou. Ninguém desistiu até agora. Eu vou mostrar o trecho do vídeo. E aí, a Record confirmou mesmo que a data vai ser no dia 15 de setembro, uma segunda-feira. E mais, esse ano não vai ter paiol. E vai ter uma dinâmica bastante interessante. Eu vou já mostrar para vocês a nota aí da Fábio Oliveira sobre como vai ser essa dinâmica da entrada na Fazenda. O Carelli disse que é algo inédito. A mesma Fábia que falou que a Mari Malandro tinha desistido do programa foi a mesma que soltou como é que vai ser essa entrada deles. Uma outra coisa que o Carelli falou nessa entrevista lá do Link Podcast foi o seguinte: os peões vão entrar no dia da estreia, no dia 15. Eles não vão entrar antes. E para mim é a melhor decisão que o Carelli tomou. Não adianta entrar muitos dias antes, porque entrar muitos dias antes abre muita margem para o público dizer que isso foi manipulado. Tem que mostrar no dia da estreia. O BBB é no dia da estreia. Eles entram ali de tarde e até a estreia do programa, que é 10 horas da noite, só algumas horas se passaram, não deu tempo ali de criar rivalidade ou essas coisas. Na temporada passada, na Fazenda 16, por exemplo, a gente teve um problema ali entre a Babi e a Larissa. E a gente não tinha entendido o porquê que isso aconteceu. Mas isso tinha acontecido porque eles entraram no domingo à tarde e o programa só estreou na segunda-feira, no dia seguinte, 22 horas. Então você cria muita margem para as pessoas especularem sobre o que vai ser e o que não vai ser. Acho que foi a melhor decisão do Carelli. Então vamos ver alguns trechos desses vídeos do Carelli, tá bom? Vamos lá. Olha só. O Mion,
que o magoou tanto? Qual foi o real motivo? Ansiosa Ah, gente, desculpa. Esse vídeo do Marcos Mion, eu nem vou falar agora, porque isso é pra eu falar em outro vídeo. Entrou aqui na lista, mas não é pra falar disso. Nós teremos alguma estrela internacional nesse elenco ou só brasileiros? Não sei, não posso. Uma outra coisa, perguntaram aí se vai ter estrangeiro nesse elenco. Foi o que a Mônica Fonseca perguntou. Olha só. Nós teremos alguma estrela internacional nesse elenco ou só brasileiros? Não sei, não posso. Cravou! Vem aí. Basicamente, muita gente tá achando que a Gabriela Spani que vai participar. Só que o Carelli disse que ele não pode dizer se vai ou não vai. Gente, se a Gabriela Spani que vai participar ou não, eu vou ser sincero com vocês. Vamos deixar pra gente descobrir no dia? Eu tô achando que ela não aceitaria participar, até porque o valor dela em dólar do cachê seria muito reduzido para muito estresse. Mas tem mais coisas aí, tá? Olha só. Teriam 4 fazendas e teriam que dividir 4 Carelli. Exatamente. Só que assim, eu quero saber se você consegue fazer uma montagem na sua cabeça, o quanto de porcentagem o público acertou desse elenco, dessa lista que estão fazendo, e o quanto, e se realmente já está 100% fechado todo mundo. Porque hoje a gente ficou sabendo pela Fábio Oliveira que poderia ter tido uma desistência. Então eu quero saber disso. Não houve uma desistência. Houve alguns nãos, houve algumas quase assinaturas de contrato que na última hora a pessoa deu para trás. Isso aconteceu mesmo, mas já tem um tempo. Mas agora a gente já está com tudo 100% fechado. Eu posso dizer que quase todo mundo que foi citado, quase todo mundo que foi citado em algum momento. O problema é que foi muita gente. O problema é que são 80 pessoas, né? Isso, mais, né? Acho que mais de 80 foram citadas, né? Então, assim, tem poucos. Acho que talvez tem uns 2 ou 3 que não foram citados em lugar nenhum. Agora, tem nomes muito impressionantes, assim. A gente tem aquele fator que a gente fala que é o fator uau, né? Assim, que tipo, todo mundo fala, não acredito que essa pessoa... Que essa pessoa aceitou ir para fazer. Essa pessoa aceitou. A gente tem isso. Que é a reação. Luana Piovani, já estou sentindo que é. Então, o que o Carelli disse aí? O fator uau. Raquel Sherazade, por exemplo, foi o fator uau na Fazenda 15. Ninguém imaginava que Raquel Sherazade fosse participar. Embora as pistas que ele deu tivessem levado para isso, né? Basicamente, a gente já imaginava que ela iria de acordo com todas as pistas. Mas eu não acredito que o fator uau dessa vez seja a Gabriela Spani, que não acredito que seja ela. Mas se for, eu vou achar ruim. Até porque eu já acompanhei ela em outros realities estrangeiros, eu sei muito bem que ela é bastante barraqueira. Eu só acho que a comunicação não vai fluir. Mas enfim, isso aí é aquele problema do Carelli, não é problema meu. O meu problema aqui é comentar o que eu vou ver do que o Carelli vai fazer. E aí o Carelli, só para deixar claro, ele também falou ali sobre a dinâmica de estreia do programa. Ele já deixou claro que vai ter uma estreia diferente. Olha só aqui, tá? Vamos lá. Já tentou a Luana? Já tentei. Quantas vezes? Trabalhei com a gente. Eu e sei. ela fez um programa lá. Quantas vezes já tentou a Luana, Carelli? Só, desculpa. Uma vez só. Uma vez só. Que a resposta foi muito categórica. Uma palestra, né, de 6 horas e meia. Tipo assim, não me ligue mais. Boa. Mônica Fonseca. Simária seria um bom nome ou não? Maravilhosa. Nossa, excelente. Também excelente. E aí? Ele desconversou, Mônica. Não, ele arregalou o olho. Ele arregalou e falou, meu Deus, a Mônica acertou. Talvez você tirou o nome que ele estava guardando. Mas e os que desistiram, você pode falar, porque já não vão participar mesmo. A gente tem algumas notícias aí. Hã? Espertinho. Desistiram, não estão A gente já elimina da lista. A gente já tira da lista, porque são muitos nomes. Por exemplo, Camila Loures. Falaram que houve ali uma negociação com ela, mas que na hora de assinar, ela... Foi até o que ele já falou, né? Na hora de assinar. Na hora de assinar, teve ela pessoas que aconteceu isso. Não vou dizer se foi a Camila, mas
Teve gente que Ai, aconteceu Carelli. Carelli, tem alguém? Gente, o pior é o povo pegando o sorriso do Carelli como uma prova de que a Camila Loures vai, a mão dele falando aí como prova, ou aquele outro detalhe, né? Dele falando, ele rindo quando perguntaram se a usurpadora ia e tal. Tipo, todo mundo pegando esses detalhes pra dizer que vai ter tudo isso, né? O povo tá criando lista, mas no fundo, a Record já deixou claro. A gente só vai descobrir quem vai entrar na Fazenda no dia. Simples assim, não vai ser antes, eles não vão dar pistas antes. E aí eles vão fazer uma dinâmica inédita para entrada na Fazenda. Como é que vai ser essa dinâmica? Vamos ler lá junto com a Fábia Oliveira. Eu achei uma dinâmica bem parecida ali com The Traitors, né? Porque basicamente esse reality show é o que vai estrear ano que vem no streaming. Inclusive eu tô pretendendo comentar porque a versão que eu vi no Amazon Prime é maravilhosa e merece a gente comentar aqui no canal. Vamos lá, a estreia da Fazenda tá chegando e a Fábia descobriu que o reality está preparando uma dinâmica secreta e inédita para uma nova temporada. E a produção está fazendo de tudo para manter em sigilo. Segundo fontes, os produtores Léo Bentana e Francisco Ângelo estão ligando pessoalmente para celebridades e influenciadores digitais para convidá-los a participar da nova edição com uma missão secreta. A proposta: eles entrarão no jogo como se fossem peões comuns, convivendo normalmente com os demais participantes. Mas no primeiro domingo do confinamento acontece o grande momento. Os peões terão que descobrir quem é o invisível, ou seja, o infiltrado da produção. Se a identidade for descoberta, o infiltrado deixa o programa com um prêmio de R$30 mil. Mas se passar desapercebido, ele fatura 100 mil e permanece no jogo, podendo inclusive disputar o prêmio principal. O detalhe curioso de toda essa história é que a produção está pedindo sigilo absoluto aos convidados, inclusive solicitando que eles não avisem seus empresários. O motivo? Evitar vazamentos que possam estragar a dinâmica antes da estreia. Parece o The Traitors, tá? Isso aqui é uma dinâmica que lembra muito o The Traitors. A Record não confirma, porém também não nega nada. E obviamente que ela não vai confirmar nada, né? Mas a dinâmica do The Traitors é assim mesmo. Eles se juntam ali e, basicamente, eles têm que saber quem é o traidor e quem é que não está traindo. Eu acho que vai ser interessante isso na Fazenda. Vamos ver como isso vai funcionar. Admito para vocês que eu estou curioso. Mas, enfim, a gente vai falar disso nos próximos vídeos aí sobre a Fazenda. Já tá chegando, gente. Faltam aí 19 dias. Já tá chegando, tá chegando. Daqui a pouco a gente tá de volta para comentar aí a primeira eliminação de Estrela da Casa que vai acontecer hoje. Já temos uma eliminação e já vai rolar também o festival, que a gente vai entender como é que funciona aí o voto do júri, tá? Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.